Boa noite a todos. Declaro aberta a 7ª sessão ordinária do ano 2025. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Boa noite. Salmo 22, versículo 4. Ainda que eu atravesse o vale do escuro, nada temerei, pois estais comigo. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências diversas. Boa noite a todos. Conselho Regional de Corretores de Imóveis. São Paulo, 15 de abril de 2025. A Sua Excelência, o senhor Rogério Ângelo Winkler, presidente da Câmara Municipal de Anhembi. Ofício presídio número 21038/2025. Excelentíssimo senhor presidente, com meus mais respeitosos cumprimentos, tenho a honra de informar que foi consignado em ata da 6ª reunião plenária deliberativa realizada em 31 de março de 2025, o aniversário do município de Anhembi, São Paulo, a ser celebrado em 15 de abril. O aniversário de uma cidade pode representar a conquista de muitos projetos, realizações e a continuação de uma história de sucesso. Com muito orgulho, devemos comemorar o aniversário de Anhembi, município de um povo guerreiro e de governantes ilibados que lutam em conjunto para alcançar uma vida mais digna e vencer todos os desafios. Desejamos que cada munícipe seja um ponto de apoio na constante construção de uma cidade cada vez melhor, que através de valores sólidos ajudem a preparar as crianças e os jovens para este processo contínuo de evolução. É necessário semear ações positivas com perseverança e fé, trilhando no caminho rumo a uma cidade cada vez mais justa, humana e solidária. É o dia das pessoas de bem, honradas e guerreiras. Parabéns a Anhembi pelos seus muitos anos de história e progresso, uma cidade que sempre se renova, mas nunca perde suas raízes. Uma cidade que valoriza sua cultura, suas tradições e suas belezas naturais. Que esta data festiva traga ainda mais prosperidade e felicidade para todos os moradores. Aproveitando, estendemos os nossos votos da mais elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, José Augusto Viana Neto, corretor de imóveis. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Projeto de Lei número 10/2025, de 24 de abril de 2025, vereador autor Marquinho Batista, dispõe sobre a instituição de patrocínio nos uniformes escolares de rede pública de ensino e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a disponibilizar espaço publicitário mediante patrocínio e uniformes escolares da rede municipal de ensino. Artigo 2º. O Executivo Municipal determinará as peças, as dimensões, o modelo do uniforme e o espaço onde veicularão as logomarcas das empresas. Artigo 3º. Fica proibida a utilização de espaço com propaganda de fins eleitorais, cigarros e similares, bebidas alcoólicas e quaisquer produtos ou serviços nocivos à saúde ou atentatórios aos bons costumes. Artigo 4º. Para a disponibilização dos espaços publicitários será lançado edital de chamamento para recebimento de propostas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Guilherme Terne, 24 de abril de 2025. Marquinho Batista, vereador.
Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, o projeto de lei que ora encaminhamos para apreciação desta Câmara Municipal de Vereadores dispõe sobre autorização de utilização de espaços publicitários em uniformes escolares, com a instituição de parcerias com o setor privado, mediante a disponibilização de espaços publicitários. Pretende-se reduzir custos para a administração pública, para a distribuição gratuita de uniformes aos alunos da rede municipal. As parcerias que serão firmadas com o setor privado serão fundamentais para que nos próximos anos possam ser disponibilizados uniformes para todos os alunos. A busca de soluções criativas é o desafio que se impõe à gestão pública e com esta iniciativa haverá redução de gastos públicos, alcançando o resultado final, que é disponibilizar uniformes a todos os alunos. Mediante chamamento público, todos os interessados em patrocinar os uniformes poderão ofertar propostas que serão analisadas de forma imparcial, garantindo a todos os interessados participar desta importante ação pedagógica. Diante do exposto, enviamos este projeto de lei para que, após apreciação e votação, seja objeto de aprovação nesta Câmara Municipal de Vereadores. Plenário Guilherme Terni, 24 de abril de 2025. Marquinhos Batista, vereador. Projeto de lei número 11/2025, de 24 de abril de 2025. Vereadores autores: Daniele Aparecida Tesoto Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Ivan Franco Monteiro, Marquinhos Batista, Daniel Zacarias Zago, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Marcelo Massaúque Canatome, Rafaela Souza de Góes e Tiago Antônio Ataíde Beca. Dispõe sobre a proibição da realização de queimadas nos lotes urbanos do município e da outras providências. Artigo 1º. É proibida a realização de queimadas para limpeza de terrenos e a incineração de lixo ou detritos nas vias públicas, nos lotes urbanos e no interior de imóveis públicos ou particulares, bem como nas áreas agropastores ou com vegetação nativa localizados no município de Embi. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, entende-se por queimada: primeiro, a queima ao ar livre como forma de descarte de papel, papelão, madeiras, mobílias, galhos, folhas, lixo, entulhos e outros resíduos sólidos assemelhados. Segundo, a queima de mato ou vegetação seca ou verde para fins de limpeza de terrenos em aberto ou de áreas livres localizadas em imóveis edificados ou não. Terceiro, a queima ao ar livre como forma de descarte de pneus, borrachas, plásticos, resíduos industriais ou outros materiais combustíveis assemelhados, sólidos ou líquido. Parágrafo 2º. Inclui-se na vedação deste artigo a queimada em terrenos marginais de rodovias, de rios, de lagos ou de matas de quaisquer espécie. Artigo 2º. A fiscalização ficará a cargo do setor competente, conforme determinado pelo Poder Executivo, sendo que este poderá manter, se julgar pertinente, serviço próprio, com a finalidade de receber denúncia sobre a transgressão do disposto nesta lei. Artigo 3º. O Executivo Municipal regulamentará esta lei conforme necessário, inclusive no que diz respeito à imposição de multas aos infratores. Artigo 4º. As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 24 de abril de 2025. Daniele Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Ivan Franco Monteiro, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Rafaela Souza de Góes, vereadora. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Justificativa. Nobres vereadores, esse projeto de lei tem como objetivo central promover
a conscientização e a participação ativa da população na proteção do meio ambiente. Ao tratar da regulamentação das queimadas, busca-se enfrentar um problema recorrente que exerce impacto direto sobre nossa rica biodiversidade e a qualidade de vida da população. Infelizmente, ainda constatamos que algumas pessoas mantêm o hábito prejudicial de realizar queimadas durante os períodos de estiagem. Essa prática, frequentemente empregada para a limpeza de terrenos e a eliminação de resíduos acumulados, tem consequências significativas, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública. As implicações resultantes das queimadas são de extrema preocupação, desencadeando uma série de efeitos relevantes. A diversidade biológica local é gravemente afetada, comprometendo os ecossistemas inteiros devido ao fogo descontrolado. Além disso, a liberação de gases poluentes na atmosfera contribui para a restrição da qualidade do ar, intensificando os problemas de exposição e ameaçando o bem-estar da população. A princípio, não se trata de matéria estabelecida. A seara privativa do chefe do executivo, podendo o município legislar sobre o meio ambiente, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O município é competente para legislar sobre o meio ambiente, com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Artigo 24 do inciso 6º do 30 do inciso 1º e 2º da Constituição Federal. RE 586.224, o tema 145J.5/3/2015. Admitiu o mesmo STF Federal em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os estados e os municípios editem normas mais protetivas com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse. A ADPF 567,J. Primeiro, 3/2021, o TJSP direta de inconstitucionalidade 228.7391/09.2022, 8.26.0000, relator a Ricardo DIP, órgão julgador, órgão especial, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na data do julgamento, 20 de nove de 2023. Data de registro, 21 de nove de 2023. Recurso extraordinário em ação direta de inconstitucionalidade estadual, limites da competência municipal. Lei municipal que proíbe a queima de palha de cana-de-açúcar e o uso de fogo em atividades agrícolas. Lei Municipal número 1952, de 20 de dezembro de 1995, do município de Paulínia, reconhecida repercussão geral. Alegação de violação aos artigos 23, parágrafo único, número 14.192, parágrafo 1º, e 193,20 e 21 da Constituição do Estado de São Paulo, e artigos 23 do 6º e do 7º, 24 do 6º e 30 do 1º e 2º da CRFB. O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado no limite de seu interesse local. E desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Artigo 24 do inciso 6º, do CC 30, do 1º e 2º da CRFB. O judiciário está inserindo na sociedade e, por este motivo, deve estar atento também
aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público. Em caso, porquanto inegável, conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: a relevante diminuição progressiva e planejada da utilização da queima de cana-de-açúcar, a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas, cultivo de cana em manifúndios, trabalhadores com baixa escolaridade e a poluição existente, independentemente da opção escolhida, em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana. É preciso reduzir ao máximo o seu aspecto negativo, assim diante dos valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que entende ser devida à execução da necessidade de sua respectiva população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela sociedade, que acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um estandarte a ser observado e respeitado pelas demais unidades da Federação Adstritas do Estado de São Paulo. Sob a perspectiva extremamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hélio Lopes Meireles, segundo o qual se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau e não de substância. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Malheiros Editores, 1996, do P. 121. 6. Função precípua do município, que é atender diretamente ao cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado, no que tange especificamente a queima de cana-de-açúcar. 8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva da disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos, e caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição. 9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal número 1952, de 20 de dezembro de 1995, do município de Paulínia. STF/RE 586224, São Paulo, relator Luiz Fux. Data de julgamento 5/3/2015, Tribunal Pleno, data de publicação 8/5/2015. No caso em questão, o Estado de São Paulo já legislou sobre a proibição do uso de fogo para fins de limpeza e preparo do solo. Lei Estadual número 11.241/2002 e Lei Estadual número 10.547/2000. De acordo com o inciso 2º do artigo 47 da Carta Paulista, cabe ao chefe do Executivo exercer a direção superior da administração e, por isso, somente
a ele cabe a iniciativa de leis que criem. Não é o caso. Obrigações e deveres para órgãos municipais. Assim, o referido projeto de lei não institui proibição para o munícipe, nem impõe à administração o correspondente dever de fiscalização. E, desse modo, não está criando um serviço público. Portanto, não será invadindo a seara da administração pública, da alçada exclusiva do prefeito, nem violando sua prerrogativa de analisar a conveniência e oportunidade das providências que a lei determinar. Sendo assim, conto desde já com o apoio dos pares e a presente iniciativa nessa ilustre Casa de Leis. Plenário Guilherme Terni, 24 de abril de 2025. Daniele Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Ivan Franco Monteiro, vereador. Marquinho Batista, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Rogério Anjo Winkler, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marcelo Massaúi Canatome, vereador. Rafaela Souza de Góes, vereadora. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 112 para 2025. Vereadores autores: Daniele Aparecida Tesoto Viesel, Marcelo Massaúque Canatome, Ivan Franco Monteiro, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Rogério Ângelo Winkler, Marquinho Batista, Daniel Zacarias Zago e Tiago Antônio Ataíde Beca. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes, na forma regimental que determine ao setor competente a necessidade de estender o redutor de velocidade existente na rua Maria José Ponce de Oliveira, em frente à escola Olinda de Fátima, Cassimiro Soares, conforme foto em anexo. Justificativa. Este pedido para estender o redutor de velocidade existente foi relatado à vossa vereadora que carros passam ao lado para evitar a lombada, o que coloca em risco os munícipes e estudantes que por ali passam. Portanto, é de extrema necessidade a adoção de medidas para sanar esse problema. Plenário Guilherme Terni, 16 de abril de 2025. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Rogério Anjo Winkler, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinho Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 113, barra 2025. Vereadores autores: Daniele Aparecida Tesoto Viesel, Marcelo Massaúque Canatome, Ivan Franco Monteiro, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Rogério Ângelo Winkler, Marquinho Batista, Daniel Zacarias Zago e Tiago Antônio Ataíde Beca. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes, em conjunto com o departamento competente, a realização de reparos, instalação e aquisição de alguns materiais para a EMEI, Maria Aparecida Carrara, Dona Zuza, no distrito de Piramboia, quais sejam: troca do aparelho de DVD, aquisição de instalação de 12 lâmpadas, foram retiradas e não foram recolocadas, aquisição de brinquedos pedagógicos, troca das tampas das privadas do banheiro feminino e masculino, instalação de suporte para papel higiênico, contratação de um auxiliar de berçário, contratação de um funcionário para limpeza na parte da tarde. Justificativa. As medidas são de extrema importância e têm como objetivo principal garantir a qualidade, o bem-estar e a segurança das crianças que se utilizam da escola. Plenário Guilherme Terni, 16 de abril de 2025. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinho Batista, vereador. E Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 114, para 2025.
Vereadores autores: Daniela Aparecida Risoto Viesel, Marcelo Massaúde Canatome, Ivan Franco Monteiro, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Rogério Ângelo Winkler, Marquinhos Batista, Daniel Zacarias Zago e Tiago Antônio Ataíde Beca. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes, em conjunto com o departamento competente, a realização de reparos, instalação e aquisição de alguns materiais para o Centro de Saúde do Distrito de Piramboia, quais sejam: conserto ou troca do aparelho de telefone, conclusão da sala que está em reforma, tendo em vista que médicos estão tendo que atender em salas da subprefeitura, conserto ou aquisição de máquina de lavar roupas, conserto do gerador de energia, manutenção na sala do dentista devido à grande quantidade de mofo, conserto do ar-condicionado da sala de vacinas, aquisição de ar-condicionado para a sala de emergência. Justificativa: as medidas são de extrema importância e que têm como objetivo principal garantir a qualidade, o bem-estar e a saúde dos servidores e munícipes que utilizam do Centro de Saúde do Distrito. Plenário Guilherme Terni, 16 de abril de 2025. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Marcelo Massaúde Canatome, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. E Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 115, barra 2025. Vereadores autores: Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Marcelo Massaúde Canatome, Ivan Franco Monteiro, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Rogério Ângelo Winkler, Marquinhos Batista e Daniel Zacarias Zago. E Tiago Antônio Ataíde Beca. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes, na forma regimental, a necessidade da implementação de unidades móveis de saúde para atendimento em áreas rurais, na cidade de Anhembi e no distrito de Piramboia, em razão da justificativa abaixo. Justificativa: as unidades móveis de saúde podem levar atendimento médico preventivo para comunidades rurais e áreas distantes do centro urbano, onde o acesso aos serviços de saúde é mais fácil. Essa iniciativa pode melhorar significativamente a cobertura e a qualidade do serviço de saúde. Essas unidades móveis seriam equipadas para fornecer uma variedade de serviços de saúde, incluindo consultas médicas, exames, vacinação e orientações preventivas. Com isso, seria possível atender às necessidades básicas de saúde da população que reside em locais de difícil acesso, garantindo que todos tenham direito a um atendimento digno e de qualidade. Vale destacar que o município de Anhembi é extenso, portanto, tal medida é primordial. Ressalta-se também que a implantação da unidade móvel de saúde consta da proposta de governo do prefeito municipal, conforme segue em anexo, plano do governo retirado do site. Plenário Guilherme Terni, 9 de abril de 2025. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Marcelo Massaúde Canatome, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 116, barra 2025. Vereadores autores: Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Marcelo Massaúde Canatome, Ivan Franco Monteiro, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Rogério Ângelo Winkler, Marquinhos Batista, Daniel Zacarias Zago e Tiago Antônio Ataíde Beca. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes, na forma regimental, que estude a possibilidade de fornecer vale transporte para funcionários que residem em Anhembi e laboram em Piramboia. Funcionários que residem no distrito de Piramboia e laboram em Anhembi, e funcionários que residem em outros municípios e trabalham em Anhembi. Justificativa: a presente indicação é uma sugestão e visa atender à solicitação de alguns funcionários públicos que residem em Anhembi e laboram em Piramboia, e funcionários que residem em Piramboia e
laboram em Anhembi. Vale destacar que a distância entre a cidade de Anhembi e o distrito de Piramboia é cerca de 20 quilômetros, sendo que funcionários que residem em outros locais se locomovem ainda mais. Portanto, é de extrema necessidade a adoção de medidas para atender essa solicitação. Plenário Guilherme Terner, 22 de abril de 2025. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 117, barra 2025. Vereadores autores: Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Marcelo Massaúque Canatome, Ivan Franco Monteiro, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Rogério Ângelo Winkler, Marquinhos Batista, Daniel Zacarias Zago e Tiago Antônio Ataíde Beca. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes, na forma regimental, que estude a possibilidade de instalar uma piscina aquecida para hidroginástica no distrito de Piramboia. Justificativa: a piscina de hidroginástica aquecida favorecerá e muito atividades com idosos, crianças e pessoas que necessitam de tratamentos de fisioterapia específicos, pois oferece diversos benefícios para a saúde, incluindo a melhora da força muscular, resistência, flexibilidade e equilíbrio. Além disso, ela reduz o impacto nas articulações e apresenta menor risco de lesões, tornando-se uma ótima opção para idosos, gestantes e pessoas com dificuldades de locomoção. Portanto, é de extrema necessidade a adoção de medidas para beneficiar a população do distrito, tendo em vista que em Anhembi a população possui essa piscina e os munícipes de Piramboia que necessitam desse tipo de tratamento têm que se locomover até Anhembi para realizá-lo. Plenário Guilherme Terner, 22 de abril de 2025. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 118, barra 2025. Vereadores autores: Marcelo Massaúque Canatome, Ivan Franco Monteiro, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Marquinhos Batista, Daniel Zacarias Zago e Tiago Antônio Ataíde Beca. Nos termos do artigo 167 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes que providencie junto ao setor competente a manutenção da praça localizada ao lado da garagem municipal do distrito de Piramboia. Justifica-se a presente solicitação diante do estado de conservação do local. Os bancos encontram-se em avançado estado de degradação, necessitando de reparos ou substituição. Além disso, o banheiro público da praça foi depredado, tendo janelas e portas danificadas, sendo necessária sua substituição para garantir segurança, higiene e melhor atendimento à população que utiliza o espaço. Na certeza de sua costumeira atenção, aguardo providências e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Plenário Guilherme Terner, 24 de abril de 2025. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 119, barra 2025. Vereadores autores: Marcelo Massaúque Canatome, Ivan Franco Monteiro, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Marquinhos Batista, Daniel Zacarias Zago e Tiago Antônio Ataíde Beca. Nos termos do artigo 167 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes que providencie junto ao setor competente a substituição da lâmpada da cadeira de dentista do pronto-socorro de Piramboia, que se encontra queimada há algum tempo. A presente solicitação visa restabelecer
o pleno funcionamento do equipamento odontológico essencial para o atendimento adequado à população do distrito. Na certeza de sua costumeira atenção, aguardo providências e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimento. Plenário Guilherme Terne, 24 de abril de 2025. Marcelo Massaúde Canatome, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Indicação número 120/2025. Vereadores autores: Marcelo Massaúde Canatome, Ivan Franco Monteiro, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Marquinhos Batista, Daniel Zacarias Zago e Tiago Antônio Ataíde Beca. Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes que providencie junto ao setor responsável a instalação de uma lombada na rua Vereador Abraão Jacó, na altura do número 25, no distrito de Piramboia. Na certeza de sua costumeira atenção, aguardo providências e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Plenário Guilherme Terne, 24 de abril de 2025. Marcelo Massaúde Canatome, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Requerimento número 55/2025. Vereadores autores: Tiago Antônio Ataíde Beca, Marcelo Massaúde Canatome, Ivan Franco Monteiro, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Marquinhos Batista e Daniel Zacarias Zago. Requeremos à mesa, nos termos do artigo 69 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º, ambos do Regimento Interno, que se oficia ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes nos seguintes termos: considerando a necessidade de informação detalhadas sobre a aplicação da parcela de até 30% dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que podem ser utilizados em demais despesas consideradas como a manutenção e desenvolvimento do ensino do MDE, conforme previsto na legislação vigente, incluindo-se a remuneração dos profissionais da educação em efetivo exercício. Assim, requeremos sejam encaminhados os seguintes dados. Primeiro, discriminação detalhada das despesas realizadas até a presente data com essa parcela do Fundeb no presente exercício. Segundo, planilhas e ou relatórios que identifiquem os projetos, ações, serviços e aquisições custeadas com esse recurso. Terceiro, justificativa técnica e pedagógica para as referidas aplicações, com base nas diretrizes do Plano Municipal de Educação. Quarto, cópia dos contratos, licitações e demais documentos que subsidiem os gastos realizados. Quinto, demais esclarecimentos que se fizerem necessários para elucidação dos questionamentos. Justificativa. Esse requerimento visa assegurar a transparência na aplicação dos recursos públicos, especialmente aqueles destinados à educação, setor fundamental para o desenvolvimento social do nosso município. A correta alocação dos recursos do Fundeb é imprescindível para a melhoria da qualidade do ensino. É a função fiscalizadora desta Casa de Leis. Impõe o dever de acompanhar atentamente sua gestão. Plenário Guilherme Terne, 22 de abril de 2025. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador.
Ivan Franco Monteiro, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marquinhos Batista, vereador. E Marcelo Massaú Canatome, vereador. Requerimento número 56/2025, vereadores autores: Tiago Antônio Ataíde Beca, Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Ivan Franco Monteiro, Rogério Ângelo Winkler, Marquinhos Batista, Marcelo Massaú Canatome, Daniel Zacarias Zago e Douglas de Oliveira Fernandes Jorge. Requeremos à mesa, nos termos do artigo 169 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º, ambos do regimento interno, que se oficie ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes, nos seguintes termos: considerando no artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade embiense o direito de conhecer as tramitações da administração local de acordo com os dispositivos expressos. Considerando a importância das emendas impositivas para o desenvolvimento de projetos e ações que beneficiem a nossa população. Assim, solicita-se, primeiro, qual o cronograma de execução das emendas impositivas para 2025. Segundo, quais emendas impositivas já foram executadas até a efetiva resposta do presente. Terceiro, com relação à emenda impositiva número 7/2024, de autoria do senhor vereador Tiago Antônio Ataíde Beca, informar como está sendo a sua execução. 4. Outras informações que entenderem pertinentes para elucidar o solicitado. O requerimento ora apresentado fundamenta-se na atividade fiscalizadora e de controle externo da Câmara Municipal, estabelecido nos artigos 31 da Constituição da República, 150 da Constituição Estadual e 30 do inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Plenário Guilherme Terno, 22 de abril de 2025. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Marcelo Massaúde Canatome, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. E Daniele Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Requerimento número 57/2025, vereadores autores: Marquinhos Batista, Tiago Antônio Ataíde Beca, Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Ivan Franco Monteiro, Rogério Ângelo Winkler, Marcelo Massaú Canatome, Daniel Zacarias Zago e Douglas de Oliveira Fernandes Jorge. Requeremos à mesa, nos termos do artigo 69 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º, ambos do regimento interno, que se oficie ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes, nos seguintes termos: considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade embiense o direito de conhecer as tramitações da administração local, de acordo com o dispositivo expresso. Considerando a importância de acompanhar a execução de emendas apresentadas pelos deputados para atender demandas de nossa cidade e povo. Assim solicita-se, primeiro, informar em que situação se encontra a execução da emenda parlamentar identificada 2024-279.618,75, de autoria do ilustre deputado estadual Marcolino, no valor de R$100 mil para atender nosso Departamento de Educação. Segundo, outras informações que entenderem pertinentes para elucidar o solicitado. O requerimento ora apresentado fundamenta-se na atividade fiscalizadora e de controle externo da Câmara Municipal, estabelecidos nos artigos 31 da Constituição da República, 150 da Constituição Estadual e 30 do inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Plenário Guilherme Terno, 22 de abril de 2025. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador.
Marcelo Massaúl Canatome, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Requerimento número 58/2025. Vereadores autores: Marquinhos Batista, Tiago Antônio Ataíde Beca, Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Ivan Franco Monteiro, Rogério Ângelo Winkler, Marcelo Massaúl Canatome, Daniel Zacarias Zago e Douglas de Oliveira Fernandes Jorge. Requeremos à mesa, nos termos do artigo 69 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º, ambos do regimento interno, que se oficia ao senhor prefeito municipal Jair de Góes, nos seguintes termos: considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando que pelo princípio da impessoalidade todos devem ser tratados de forma igualitária, sem favorecimento ou discriminações decorrentes de opiniões políticas, relações pessoais, crenças religiosas ou qualquer outra particularidade. Em processos seletivos, licitações, concessões de benefícios e serviços públicos, a administração deve observar critérios objetivos e impessoais, garantindo transparência e isonômia entre os candidatos interessados. Considerando que, para assegurar a impessoalidade, os atos administrativos devem estar devidamente motivados, indicando os fundamentos de fato e de direito que justificam sua prática, e estritamente dentro dos limites legais, ao explicitar as razões do ato e demonstrar sua conformidade com a lei, com o interesse público. Evita-se que decisões sejam percebidas como direcionadas a interesses particulares ou sob influência de agentes externos, reforçando a neutralidade da atuação estatal, considerando que um contratado prestar serviço em departamento sob a direção de sua esposa ou companheira, configura-se presumida situação de favoritismo e conflito de interesses, violando o princípio da impessoalidade, caso reste comprovado. Assim, solicita-se informar qual a função exercida pelo senhor Danilo Miranda de Camargo, junto à Prefeitura Municipal de Embi. Segundo, informar qual a forma de contratação do referido senhor Danilo Camargo, concurso, processo seletivo, cargo comissionado, através de empresa terceirizada ou outra forma. Terceiro, caso seja contratado através de empresa terceirizada, enviar o contrato com seus anexos e aditivos da referida empresa junto à administração municipal, assim como informações de quando o senhor Danilo Camargo foi contratado junto à empresa. 4. Caso seja contratado mediante concurso, processo seletivo, cargo comissionado ou outra forma, enviar documentos comprobatórios da contratação. 5º, informar qual o valor pago para o senhor Danilo Camargo e desde que data presta serviço junto à municipalidade. 6º, informar qual a relação de parentesco entre o senhor Danilo Camargo e a diretora do Departamento Municipal da Saúde, senhora Micaela Romeu Silva de Camargo. Outras informações que entenderem pertinentes para elucidar o solicitado. O requerimento, ora apresentado, fundamenta-se na atividade fiscalizadora e de controle externo da Câmara Municipal, estabelecido nos artigos 31 da Constituição da República, 150 da Constituição Estadual e 30 do inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Plenário Guilherme Terno, 24 de abril de 2025. Marquinhos Batista, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Ivan Franco Monteiro, vereador. Marcelo Massaúl Canatome, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Requerimento número 59/2025. Vereadores autores: Ivan Franco Monteiro,
Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Marquinhos Batista, Tiago Antônio Ataíde Beca, Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Marcelo Massaúco Canatome e Daniel Zacarias Zago. Requeremos à mesa, nos termos do artigo 69 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º, ambos do regimento interno, que se oficia ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes, nos seguintes termos. Considerando a realização do evento denominado ao primeiro festival gastronômico, realizado entre os dias 19 a 21 de abril, no Parque Ecológico Zezinho Nascimento. Considerando que os cidadãos ambienses que estiveram presentes no mencionado evento constataram que apenas comerciantes de fora da cidade puderam vender seus produtos e nenhum comerciante local participou. Considerando que eventos como o primeiro festival gastronômico de Inhambi poderia representar importante iniciativa de fortalecimento da economia local e promoção turística. No entanto, a correta aplicação dos recursos públicos e a transparência em sua execução são fundamentais para o controle social e para o aprimoramento de futuras edições. Assim solicita-se: primeiro, informar qual o montante investido pela Prefeitura de Inhambi na realização deste evento, além do uso do espaço, energia elétrica, água. Segundo, informar o nome da empresa e seu responsável que trouxe o evento para a cidade. Terceiro, informar se a cessão de espaço aos comerciantes durante o evento foi realizado de forma gratuita ou mediante pagamento. Quarto, em caso de cobrança, A. Qual foi o valor cobrado pelo espaço? B. Qual foi o valor foi calculado com base em metro quadrado, tipo de atividade, tempo de permanência ou outro critério? C. Qual foi o método de cálculo utilizado para definir o valor da cobrança? D. Há variação de valores entre os comerciantes ou tipos de comércio? Se sim, quais os critérios utilizados? Quinto, existe documento formal referente à cessão ou locação dos espaços? A. Se sim, solicita-se cópia dos contratos, termos de acessão ou autorizações emitidas. B. Houve emissão de notas fiscais ou recibos? Em caso afirmativo, solicita-se o envio das respectivas cópias. 6. Informar como se deu o contato com as barracas e trailers instalados durante os dias do evento. 7. Houve divulgação prévia da possibilidade de participação para os comerciantes locais e da região. A. Informar como se deu o contato com as barracas e trailers instalados durante os dias do evento. B. Em caso afirmativo, de que forma foi feita essa divulgação? Exemplo, edital público, redes sociais oficiais, site da prefeitura, ofícios, convites direcionados, etc. C. Qual foi o período de inscrição para os interessados? D. Houve algum critério de seleção ou ordem de prioridade para a ocupação dos espaços? E. Informar por qual motivo não tinham barracas e trailers de comerciantes locais? 8. Outras informações que entenderem pertinentes para elucidar o solicitado. O requerimento, ora apresentado, fundamenta-se na atividade fiscalizadora e do controle externo da Câmara Municipal, estabelecido nos artigos 31 da Constituição da República, 150 da Constituição Estadual e 30 do inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Plenário Guilherme Terno, 24 de abril de 2025. Ivan Franco Monteiro, vereador. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Marcelo Massaúco Canatome, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Daniela Aparecida Tesoto Viesel, vereadora. Requerimento número 60, abado 2025. Vereadores autores: Ivan Franco Monteiro, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Marcelo Massaúco Canatome, Daniela Aparecida Tesoto Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Marquinhos Batista, Daniel Zacarias Zago e Tiago Antônio Ataíde Beca. Requeremos à mesa, nos termos do artigo 69 do inciso 1º e artigo 171 do inciso 6º,
ambos do regimento interno, que se oficia ao senhor prefeito municipal Jairo de Góes, nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. Considerando o artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade embiense o direito de conhecer as tramitações da administração local de acordo com os dispositivos expressos. Assim, requerer-se ao Executivo Municipal que informe, primeiro, qual é a carga horária semanal praticada pelas funcionárias que atuam na casa transitória. Segundo, existem variações nos turnos ou escalas, como plantões noturnos, fins de semana ou feriados? Terceiro, existe algum sistema formal de controle de ponto adotado no local, como cartão de ponto manual, eletrônico ou outro meio? A. Caso afirmativo, é possível encaminhar uma breve descrição de como esse controle é realizado? 4. Há previsão ou prática de banco de horas para compensação de eventuais períodos excedentes de trabalho? A. Em caso positivo, como funciona o controle e o aproveitamento dessas horas? B. Quando há necessidade de horas adicionais, as funcionárias recebem pagamentos de hora extras ou apenas compensação por meio de banco de horas? Plenário Guilherme Terni, 24 de abril de 2025. Ivan Franco Monteiro, vereador. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Marquinhos Batista, vereador. Daniel Zacarias Zago, vereador. Daniela Presidente Viesel, vereadora. Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, vereador. Marcelo Marcelo Canatome, vereador. Tiago Antônio Taide Beca, vereador. Encerra a matéria do Legislativo. A palavra está livre. A palavra está livre para o vereador Marcelo Massaúque Canatome. Boa noite a todos os vereadores, a todos o público presente e os que estão assistindo para nós pelas redes sociais. A primeira indicação 118 é lá na praça de Piramboia, lá do lado da garagem. Fui estar dando uma olhada lá a pedido do pessoal. Tem bastante banco danificado lá, até o pessoal estava sentado lá. Ele até questionou que tá bem perigoso mesmo. Não é só, a foto não mostra bem, mas tem ferpa lá também. E o banheiro, se for ver bem lá, tem vidro quebrado, nem porta não tem mais. Então eu sei que a culpa não é da prefeitura, não é do próprio pessoal que usa o local, né? Então, hora que trocar, pedir pro pessoal se policiar mais sobre isso aí, que isso aí é do povo mesmo. Então não adianta colocar coisa nova e o pessoal ir lá e quebrar. Tá bom? A outra indicação 119 é lá na posto de saúde, a dentista. Então, teve já um caso que me falaram, já faz mais de 2 meses, acho que até mais, que o pessoal estão indo lá e a lâmpada lá não está funcionando. E a assistente da dentista, quando ela não está outra, tem que ficar acendendo com luz de celular. E o rapaz falou para mim, beleza, e eu até peço desculpa aí, depois ele veio cobrar eu de novo, porque ele voltou lá e continuava a mesma coisa. E uma moça também foi lá e disse que está assim, você vai arrancar um dente, vai mexer alguma coisa, tem que ter uma pessoa com uma luz de celular auxiliando a dentista. Aí eu fui conversar lá, foi até comprado essa lâmpada, né? Mas trouxeram uma lâmpada normal. A pessoa foi lá e levou uma lâmpada normal, essa de casa. Então, na hora que foi por lá, viu que não deu certo. E até agora não trouxeram. Né? Isso daí já faz mais de 3 meses. Então, e o pessoal continua, toda vez que vai lá, questiona eu. Então, pedi para dar uma atenção especial nessa lâmpada aí. Não sei se é difícil de encontrar o porquê. Eu sei que está lá já faz tempo, né? E a indicação 120 é uma lombada ali na rua Vereador Abrão Jacob,
aproximadamente no número 25. E outra coisa também, essa semana que eu escutei muito, foi o que? Sobre o transporte escolar. Teve uma mãe que me ligou desesperada, mandou mensagem e tal. Eu até falei para ela que eu ia falar aqui, apesar que eu falei na semana passada sobre isso também, né? Teve de levar o aluno, chegou atrasado, aí na hora de levar lá, aí tiveram até que empurrar a perua, e não é da terceirizada não, é da prefeitura mesmo, que não morreu lá, não quis pegar, tiveram até uma ajuda. Então eu já falei semana passada, vamos dar uma olhada especial nesse negócio aí de transporte, vamos fazer uma manutenção no carro da educação. E também, por azar, na sexta-feira, também me ligaram do sítio, que tinha uma moça que estava, inclusive até grávida, ela estava com agendamento para vir para o posto, e não tinha carro para buscar. Inclusive eu fui lá mesmo, não tinha nenhum carro lá na saúde lá para buscar essa pessoa. Então, vou dar uma olhada também, vou estar ali cobrando mais sobre esse negócio de carro. Né? E eu fiquei sabendo que tem um carro lá que por pouca coisa arrumava. Então por hoje é só, presidente. Obrigado. A palavra está livre para a vereadora Rafaela Souza de Góes. Uma boa noite a todos e a todos aqui presentes, meus amigos, vereadores aqui da casa e quem nos assiste na rede social. Hoje será votado o projeto de lei número 08/2025, que trata-se da farmácia solidária. Esse projeto já existe no nosso município, mas muitos não conhecem, outros conhecem e ajudam. O munícipe Tiago Freitas foi a pessoa que começou esse projeto, entre outros projetos que ele já criou no nosso município, pegando as medicações que alguém teria para doar em sua casa e levando até a unidade de saúde para quem precisasse da medicação retirar. Colocar esse projeto como lei passa a ser uma obrigação de qualquer gestão para que crie uma repartição na prefeitura, onde a população tem acesso para a retirada e a entrega dos medicamentos. A partir desse momento, conseguimos arrecadar doações, seja estaduais, municipais, seja de outros municípios que às vezes estão com a medicação perto do prazo de validade, então nós conseguimos aproveitar isso. Além de contar que conseguimos abranger um número grande de pessoas, porque além de um munícipe poder doar, podemos arrecadar também, sem custo. Medicamento esses que vão ajudar muitas famílias através da implantação de uma farmácia solidária. Poderemos conseguir atingir inúmeras pessoas. Então, hoje, peço a colaboração dos meus nobres vereadores para a aprovação desse projeto. Gostaria também, prontamente, de agradecer ao deputado federal Marcos Pereira, que prontamente atendeu o meu pedido e ao pedido do prefeito Jairo. Estivemos em contato constante com o deputado e com a assessora Silvana, a qual relatamos sobre os remédios e medicações que estávamos precisando para a saúde, sobre as camas hospitalares, entre outras solicitações que fizemos para a área da saúde. Relatamos numa conversa o quanto sua ajuda seria importante e ele não mediu esforços e nos disponibilizou uma emenda parlamentar de 250 mil para a saúde. Recebi o comunicado dessa solicitação no dia 23 agora, e prontamente no dia 24 fizemos um ofício para agradecer essa solicitação. Então, deputado federal Marcos Pereira, aqui está a minha gratidão pelos 250 mil que você está disponibilizando para a saúde de Anhembi e Piramboia. Meu muito obrigado. Reforço que o meu compromisso é com a população e que não medirei esforços para que juntos levantemos Anhembi e Piramboia com trabalho e união em prol da população sempre. Ter essa resposta com apenas 3 meses, acredito que é algo que me impulsiona muito como pessoa, porque eu me espelho muito no meu saudoso pai, saudoso Rui, o qual nunca mediu esforço para fazer o que fez por Anhembi. E quero também parabenizar o prefeito Jairo
pelo pagamento das dívidas deixadas por outra gestão. Em janeiro, fevereiro e março desse ano e abril, foram pagos R$ 1 milhão e 400 mil de precatória entre INSS, além de INSS em atraso e FPM, impostos em atraso. Então, 1 milhão e 400 foi de precatória. Em janeiro, fevereiro, março e abril, foi pago mais 1 milhão e 100, totalizando 2 milhões e 500, mais 1 milhão e 100 que foi de INSS e FPM. Então, deu um total de 2 milhões e 500. Quase 3 milhões de reais pago em 3 meses de gestão de dívidas. O nosso município ainda se encontra no CADIM. O CADIM é um cadastro de informativo de créditos não quitados do setor público federal, o que é uma vergonha para o nosso município, se encontrar em dívida ativa. Então, eu acho que o compromisso, eu quero parabenizar o prefeito pelo compromisso já pago nesse exercício, porque em 3 meses de gestão, pagar quase 3 milhões de reais é realmente algo bem significante, é saber fazer gestão, fazer o dever de casa. Por hoje é só. Uma boa noite e obrigada. A palavra está livre para o vereador Rogério Ângelo Winkler. Dispenso. A palavra está livre para o vereador Tiago Antônio Taidebeca. Boa noite à mesa, aos vereadores, às pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais aqui presencialmente. Quero iniciar aqui a minha fala. Primeiro, quero parabenizar, né, os alunos que participaram do processo do Parlamento Jovem, né, que essa semana, dia 23, a gente publicou os nomes selecionados, né, pela redação. Então, entre eles ficou da Escola Olinda Ana Clara Crispim, da Escola Mário Covas, Paulo Roberto Ferracini e Cauã Miller Barbosa, da Escola Dalva Calinha Budi, Lívia Cândido e Caio César Dias, e da Escola Valentim do Amaral, Ana Cília de Moura, Luiz Otávio Felipe, Nicolas Gabriel Lameira e Tainá Alves da Silva. Em breve nós teremos nossos encontros, e quero desejar já as boas-vindas para eles, né, que vai começar agora esse processo de aprendizado, né, o que os vereadores fazem. Sobre o requerimento número 55, foi uma fala da última sessão, sobre o Fundeb, né, sobre alguns materiais que estão faltando, sobre a compra dos materiais, manutenção, o que está acontecendo com os 30% do Fundeb. Eu me equivoquei nos 40%, 30% mudou agora, né, 70% para pagamento e 30% para material. E eu tive a oportunidade de conversar com a diretora Claudivânia, Vaninha, né? E ela explicou que está chegando em blocos os materiais, não que não está sendo comprado, mas chegando em bloco. Por exemplo, chegou um caminhão de sulfite, mas a compra não está sendo feita só para a educação, está sendo feita para a administração em geral, pelo que eu entendi. Então, um dia chegou um caminhão de sulfite, então deu para chegar todo, chegou o caderno. Então, está chegando em blocos. Então, ela acredita que até meados de maio já está todo o material nas escolas. E deixou à disposição para conversar, para a gente conversar, para tirar as dúvidas, né? E aproveitando aqui, eu quero parabenizar ela, a articuladora Rosemary, né, pela capacitação do Alfabetização Juntos, né, que eu participei no último dia 25. É de extrema importância, né, capacitar os professores. Acho que a gente tem que ter um pouquinho nessa parte dos autistas, como trabalhar com essas pessoas que têm deficiência. Acho que é super importante também eles abordarem esses trabalhos. Esse trabalho do Alfabetização Juntos vai até novembro, então uma vez por mês vai ter essa capacitação. Então acho que pode complementar com outras diferentes, né, que necessita. Sobre, novamente, o requerimento número 5725, que é a autoria do Marquinho, né, junto conosco, né, nós assinamos juntos, sobre nossa emenda que a gente
correu atrás ano passado. Fomos passear um pouco, daí a gente conseguiu R$100.000, que veio, né, já estava na conta da prefeitura, em meados de novembro, né? Então, quando a gente questionou a administração passada, eles falaram que ia deixar para a nova administração, porque não ia dar tempo de fazer uma licitação para a compra dessa aquisição desse material. Então, já vamos falar que é a quinta vez, então eu não sei o que está acontecendo, porque podia falar, não, está na licitação, não, a gente está vendo como que vai fazer. Mas não. Hoje o assessor Amorim não está aqui, mas teve todos esses 4, 5 sessões para a gente tirar essas dúvidas. Então, acho que a transferência foi feita, né, que eu soube, eu já vi essa aquisição, e é para a educação, né? Então a gente está sofrendo com o transporte escolar, e às vezes essa aquisição desse veículo vai ajudar mais a educação. Para finalizar mais ou menos, eu quero falar sobre o requerimento 56, sobre a emenda impositiva, né, que é uma de extrema importância, né, no meu olhar, né, das emendas. O ano 2023 eu indiquei junto com o saudoso vereador Divaldo uma emenda para aquisição de ar-condicionados, e infelizmente a administração passada não, como posso falar para você, não cumpriu o que foi feito no orçamento, né, de 2024. Então, hoje, nossas escolas, por estar climatizadas, né, como as IMEIs, que a gente tinha indicado Marilu, a Laide, a Maria Carrara, como as escolas Olinda e Dalva. Então, acho que, graças a Deus, a gente juntamente já viu essa emenda também, que o deputado vai nos fornecer, se Deus quiser, né, essa climatização de algumas escolas, mas a administração passada, infelizmente, não cumpriu. E gostaria muito que o prefeito Jairo fizesse essa aquisição, né, desses materiais que foi feito em 2024 para o orçamento de 2025. Comentei algumas coisas na última sessão. Isso é da emenda 7, né, que é a emenda que eu coloquei. Então são TVs para umas aulas mais atrativas para os alunos, né, nas escolas. Tablets, que a gente tinha comentado, que o Jair até comentou que ia haver, o estacionamento, eletrodomésticos na cozinha da EMEI Marilu, mas como outras cozinhas também precisam, que a gente vê, né, dia a dia. E os cadeirões que eu estou falando aqui, porque é de extrema importância lá para a escola, não só Marilu, mas como eu sei que outras escolas precisam desses cadeirões para a alimentação das crianças. E muito obrigado a todos. É só hoje, presidente. A palavra está livre para o vereador Antônio Marcos da Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos presentes. Aproveitar a fala do Thiago aqui a respeito do deputado Luiz Carlos Marcolino, que mandou a emenda de R$100.000 para nós, para a população, né? Dizer que já é a segunda, né, Thiago? Segunda emenda de R$100.000 que eles nos mandam. Agradecer de coração ao Marcolino, que é um grande parceiro da administração de Anhembi. Deixa eu só dar uma voltadinha aqui. Requerimento 57. Então vamos lá. O requerimento 56, 57, 58. Requerimento 58, que é a respeito da saúde. Deixa eu puxar aqui. Então, do Departamento de Saúde, e a respeito do funcionário que está trabalhando, Danilo Camargo, se encontra trabalhando no Departamento de Saúde com a secretária Micaela. Então, através da troca vamos voltar ao assunto, através da troca dos diretores da escola, a dona Ângela, né, que teve, por causa de algumas denúncias, ela estava trabalhando com a filha dela no mesmo departamento. Então, um professor entrou em contato comigo
a respeito disso. Da Micaela está trabalhando, supostamente, não sei se é verdade, né, que eu mesmo perguntei a ela quem estava trabalhando no departamento. E ela me passou esse nome, Danilo Camargo. Segundo informações, é esposo da Micaela. Não sei se é verdade ou não. Espero que nos respondam rapidamente esse requerimento, que a gente precisa sanar isso aí. Se na educação seria nepotismo, na saúde também bem que seria um nepotismo. Ainda mais marido e mulher trabalhando no mesmo departamento. Então a gente vamos procurar saber se for verdade isso aí. Acredito que o departamento está trabalhando erroneamente aí, então poder solucionar esse não sei se é equívoco da administração ou me parece que eles falaram que era contratada terceirizada, mas mesmo acho que terceirizada, acho que é meio inviável esse pessoal trabalhar junto, se for verdade que a esposa trabalhando com o marido, então é complicado, tá? Então tomara que esse requerimento seja respondido rápido para que seja sanada essa dúvida da população e a nossa também, né? Fugir um pouco do assunto aqui. Peraí. Sobre a PL 10 de 25, da minha autoria. Só que essa PL, quem me indicou, quem me mandou foi o Raul Marcel, um grande parceiro, grande amigo, ex-vereador dessa casa. Então ele me passou essa PL, eu estou assinando essa PL, mas essa PL é do Raul Marcel que nos mandou. Nosso jurídico aqui fez algumas alterações, agradecer ao nosso jurídico da casa que prontamente fez. E essa PL vem reforçar o projeto de lei de autoria do vereador Edivaldo Israel Amâncio, do ano de 2021, sobre o uniforme escolar, né? Então, ele reforça porque nosso prefeito agora, que é empresário, deve ter muitos amigos empresários que possam nos ajudar. Com certeza o uniforme fica muito caro e podendo hoje as empresas usufruir desse uniforme para fazer uma propaganda, um merchan, talvez fique bem mais barato para o município. As empresas podem usar esses espaços para que divulguem suas empresas, né, suas empresas nesse uniforme, ok? Outra coisa, eu gostaria de passar a respeito de Piramboia, Departamento de Educação em Piramboia. Me passaram nessa semana, que semana passada teve uma moça, uma menina, uma criança de 5 anos, teve convulsão lá no departamento, na escola, e essa menina foi levada para a Unesp, com convulsão, e até hoje ela está procurando saber o porquê dessa convulsão. Tá? O que me passaram, não sei se é verdade, vou procurar fazer um requerimento para saber. Segundo o que passaram para essas pessoas lá na Unesp, essas crianças, elas almoçam e imediatamente elas deitam, dormem, sem fazer digestão. E provavelmente, estou falando que me passaram, foi por causa disso. A criança deitou, comeu acho que demais, e no intuito não fez a digestão da comida e deitou. Então ela teve convulsão. Não sei se é verdade, tá? Então procurar saber a Vaninha, não sei se ela está sabendo disso, com certeza está, se é verídico isso ou não. Então para procurar sanar isso aí, se for verdade, procurar saber se tem veracidade nisso, né? Não sou médico, não, só estou passando o que me passaram. Então, filho de um amigo meu, filha de um amigo meu, então sanar. Talvez podem falar, sempre foi assim, sempre aconteceu, toda a vida as crianças dormiam. Tudo bem, só que nunca tinha acontecido, agora aconteceu. Vamos procurar saber se é verdade isso,
que possa tomar providência, né, se for isso que estão falando, se ocasionou isso, procurar fazer digestão a comida das crianças para depois fazerem dormir, né? Então, a mãe e o pai da gente sempre falavam, depois de comer não vai deitar, que é perigoso dar congestão, né? Não sei se é isso mesmo, se é verdade, tá bom? Por hoje é só, presidente. Boa noite a todos. A palavra está livre para o vereador Daniel Zacarias Zago. Boa noite a todos, todos os nobres colegas, aos que estão nos assistindo. Vou falar pouco hoje. Essa semana, aliás, semana passada, essa semana, quarta-feira, estive com a vereadora Daniele na Lesp, em São Paulo. Quarta-feira passada foi isso. Estivemos no gabinete do deputado Ricardo Madalena, que nos recebeu muito bem. Fizemos algumas solicitações lá com relação ao transporte escolar, que ainda encontra-se numa situação bem delicada, e também a questão da saúde, né? Fizemos aí alguns pedidos, conversamos bastante aqui sobre o atual momento do município de Anhembi, e logo depois participamos de uma audiência pública sobre o Rio Tietê. Nessa audiência pública, praticamente que foi só a presença só de vereadores do estado inteiro, dos municípios ribeirinhos e algumas ONGs. Então está se criando quase que uma frente parlamentar aí intermunicipal aí entre os vereadores, cada um de sua em diversas reuniões, em diversas regiões, e que estão provocando aí o governo em prol aí do tratamento dos efluentes e também a fiscalização ao agro, né? E sempre é interessante que o agro é atacado, né? Na audiência pública, o agro foi bastante atacado como causador do problema no nosso Tietê. E uma coisa eu falo para todos vocês, não é só porque eu trabalho no agro, não, mas por conhecimento, tenho propriedade para falar isso. Acho que menos de 10% do problema do nosso Tietê é o agro, né? O restante vem das grandes cidades, o restante é do esgoto não tratado. Aqui em Anhembi mesmo nós temos problema durante a chuva. E depois a culpa é do agro, né? O agro que, por sinal, está abandonado praticamente, né? Nosso município também encontra dificuldade. Os produtores precisando muitas vezes de atenção. As estradas rurais precisam de atenção. Os produtores precisando de curso. Enfim. Falando agora sobre as indicações, comentando as indicações dos colegas, não fiquei surpreso, vereador Marcelo, com relação à indicação 119 do consultório odontológico ali. Sinceramente, eu queria até parabenizar as dentistas, né? Tanto a Laura quanto acho que a Bruna, aqui de Anhembi, e a Laura acho que atende lá em Piramboia. Elas não são santas, mas estão fazendo milagre, porque atender sem foco, atender no escuro, né? Hoje eu fiz um procedimento, como veterinário, fiz um procedimento a campo, um procedimento delicado e sei a dificuldade que é. Agora, estou fazendo com animal, fazendo a boca de um ser humano, dentro de um consultório odontológico. Um procedimento sem iluminação, depois, se comete algum erro, alguma coisa, ainda a culpa é da dentista.
E eu falo isso porque eu tenho uma irmã dentista, inclusive queria mandar um beijo para minha irmã que nos assiste. E, enfim, solicitar aí que essa lâmpada, que eu acho que já faz 1 ano que está queimada, que seja trocada o quanto antes. A questão aqui em Anhembi, sem ser a lâmpada, estive conversando também, e parece que o ultrassom está com problema. Então o ultrassom é uma coisa simples, o ultrassom não é um equipamento caro, assim como essa lâmpada também não é caro. Então assim, o ultrassom ele faz a limpeza de tártaro. Muitas vezes a pessoa faz lá o tratamento, fica faltando fazer uma limpeza, que é um procedimento relativamente simples, mas que pode, a falta desse tratamento, apesar dele ser simples, pode causar prejuízos aí, uma periodontite e outros problemas mais. Enfim, pedir aí para que uma atenção aí para a saúde bucal aí dos munícipes de Anhembi. Com relação aos requerimentos do Marquinhos, ali dos 57 das emendas, ainda tem uma emenda que chegou para causa animal, né, vereador? E muitas pessoas me perguntam sobre a castração dos cães, né? Lembrando que nos anos passados aí, esse serviço aí foi oferecido, muitos cães foram castrados, gatos também, e tem uma emenda aí de 100 mil também. Isso, vereador, está para chegar. Essa emenda ainda não chegou, tá? Mas Tá. está para chegar para a deputada Márcia Lia, que está nos enviando essa emenda, ok? Tá, ok. Então, excelente, bom saber também. Então, que o prefeito se prepare, né? E se tiver alguma data prevista de começar, seja com emenda do deputado, seja com emenda do próprio executivo, né? Lembrando que não é só uma questão de a causa animal, mas também de saúde pública, né? Então, acho que é só isso por hoje. Por hoje é só, presidente. A palavra está livre para a vereadora Daniela Aparecida Tesoto Viesel. Boa noite a todos os que estão aqui presentes, aos nobres colegas, aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Bom, eu vou comentar também do que o vereador Daniel disse, né? Nós estivemos em visita à Lesp e lá nós pudemos, inclusive eu protocolei agora já na secretaria, pudemos deixar ofícios, né, com os deputados estaduais. Nós deixamos ofícios com relação à saúde e educação, com o deputado estadual Tenente Coimbra, que participou da reunião a respeito do Rio Tietê, que ele comandou essa reunião, e deixamos também, né, com o deputado Madalena também. E ele, inclusive, nos garantiu que vai marcar em breve, agora, o quanto antes, uma reunião, né, junto conosco, para nos acompanhar na Secretaria de Educação de São Paulo, para a gente poder levar essa questão da falta de veículos, né, para a educação do município. Ele disse que vai nos ajudar com certeza com pelo menos um veículo. Então vai ser de grande valia no momento, né, que nós estamos enfrentando. Queria parabenizar o vereador Marquinhos pelo projeto dele. Achei muito interessante, de grande valia e vai ser de grande benefício, né, para os alunos da rede pública de ensino, que nós precisamos realmente dos uniformes, né, para ter essa questão de segurança, para não ter discriminação e tudo mais entre os alunos. Muito interessante. Parabéns. E também falar sobre o Parlamento Jovem, né? Parabenizar mais uma vez a todos os selecionados. Em breve nós vamos dar início, né, ao Parlamento Jovem aqui na Câmara e vamos realmente trazer os jovens
tá aqui para aprender, para participar, para entender e realmente tentar fazer a diferença no nosso município juntamente com nós vereadores. Acho que vai ser muito interessante, muito benéfico para todos também, o Parlamento Jovem. Vou falar do projeto de lei, proposto por nós vereadores, 11 de 2025, sobre a proibição da realização de queimadas, né, no município de Anhembi, em lotes, em terrenos baldios, nas vias públicas e tudo mais. Eu, particularmente, eu acho muito desagradável essa questão, né, dos incêndios, pode gerar um incêndio, mas das queimadas, né, a gente está em casa, às vezes aquele cheiro horrível, nós mulheres que temos a questão das roupas, está no varal, corre recolher roupa de varal, enche de, né, é terrível. E não só isso, o meio ambiente, né, é prejudicado com isso também, e nós, como população, na nossa saúde também interfere isso. Então, esse projeto é para evitar esse tipo de situação, né? E para ter uma fiscalização em cima disso e uma possível sanção para aqueles que descumprirem com a lei. Tá? As indicações, hoje, né, tivemos várias indicações para beneficiar o povo de Piramboia, lá nos municípios de Piramboia. E agora, uma indicação que foi daqui de Anhembi mesmo é para atender a indicação 112 de 2025. Se vocês forem ver na foto aí, dá até para ver que o carro, ele passou, eu acho que pegaram no flagra ali, ele passou por fora da lombada, realmente, é isso que está acontecendo. Os veículos, eles não estão utilizando-se da lombada, eles estão passando pelo estacionamento. Então, isso é de grande... pode pegar uma criança, pode pegar uma pessoa que está ali. Então, a lombada tem que o carro passar pela lombada e não por fora. Então, a prefeitura tomar uma providência com relação a isso, né? Nós temos os brasileiros ainda que insistem em fazer a coisa errada, né? Mas tudo bem. A indicação 103 de 2025, que é sobre o Departamento de Educação, né, da Escola Dona Zusa, que eu visitei a escola em Piramboia. Tivemos várias reclamações em relação aos banheiros que não tem nem tampa nas privadas. As crianças são todas pequenininhas, então é perigoso elas caírem dentro do vaso, né, na hora que elas forem utilizar. Dentre outras coisas, como falta de pessoas para limpeza no período da tarde, que fica sem ninguém lá na limpeza. Tem também a falta de material pedagógico, de brinquedo pedagógico. Não só lá o problema está acontecendo, mas também aqui em Anhembi, nas escolas de ensino infantil e fundamental. Está acontecendo essa falta, como o vereador Tiago mencionou aqui. Então, né, como disseram que está vindo por etapas esses materiais, então esperamos que essa questão seja solucionada o quanto antes. Porque está faltando sulfite, está faltando caneta para as professoras escreverem nas lousas, está faltando cartolina, está faltando uma série de materiais que são essenciais para o dia a dia das crianças na escola e dos professores também, né? Então, esperamos que isso seja solucionado o quanto antes. A indicação 114 de 2025 também, que é sobre o posto de saúde de Piramboia, que tem diversos também fatores lá, como o vereador Marcelo nos disse, né, a respeito da sala de dentista, lá também está tendo muito mofo, como nas fotos. E a dentista, coitada, ela está atacando alergia nela. Além dela ter que atender no escuro, fazer milagre, ela está tendo alergia. Ela tem que, assim, entre um atendimento e o outro, sair da sala para poder respirar para voltar aos atendimentos. Então, está bem precária a situação. E não está tendo sala para quando tem atendimento dos médicos, estão tendo que ceder sala. A Silvia mesmo está cedendo a sala dela para atendimento. Está tendo atendimento, não sei se o nosso vice-prefeito está aqui, se ele sabe, também está tendo, né, pode confirmar que está tendo atendimento dos médicos na subprefeitura, porque não tem salas no posto suficiente no posto de saúde. Então, todas essas coisas. E também a falta, né, que nós estamos enfrentando de atendimento na zona rural. Como também mencionou o Marcelo, que a grávida não foi atendida lá em Piramboia, aqui também eu recebi reclamações que na zona rural não está havendo atendimento de emergencial e nenhum outro tipo. E daí eu fiz a indicação, inclusive, aqui para fornecer a implementação de unidades móveis na saúde para atender as áreas rurais, que foi uma promessa da campanha do prefeito Jairo. Tanto que no plano de governo dele está específico isso, que ele iríamos ter atendimento nas áreas rurais com unidades móveis de saúde. Então, né, não está tendo nem atendimento normal, quem dirá unidade móvel de saúde, mas é uma indicação que nós esperamos que o prefeito atenda o quanto antes, né, para solucionar mais essa questão em relação à saúde. E aproveitando também, né, já falando da saúde, a falta de remédios. Como a vereadora Rafaela nos disse, que ela recebeu essa emenda parlamentar, que bom, né, então,
na reunião que nós vereadores tivemos com o prefeito Jairo também, ele nos disse, então aqui os vereadores de testemunha, que eu não estou mentindo, ele nos disse que realmente também fez uma licitação para aquisição de medicamentos, e que já tinham comprado todos os medicamentos necessários, e que o que estava acontecendo é que a empresa que ganhou a licitação não estava entregando por etapas também os medicamentos. Por isso a falta, mas que eles iriam chegar todos. Então, acredito que agora vai ficar 100% resolvida a questão da medicação no nosso município, porque já teve a licitação, como o prefeito afirmou, e agora a nossa vereadora afirmou que recebeu mais 250 mil. 250 mil para a saúde também. Então, acredito que essa questão da medicação vai ser solucionada no município para ontem já, né? Que bom. Aí temos a indicação também 116/2025, que a questão dos funcionários lá de Piramboia, quando eu estive lá, que eles me procuraram, que eles têm esse gasto, né, excessivo no transporte diário para ir para Piramboia, e tem funcionário daqui que vai para lá e de lá que vem para cá, e funcionário que vem de fora, de AMB. Então, eles gostariam de uma atenção do executivo para essa ajuda para eles, para pensar uma solução, para melhorar essa questão para eles. Tá? A indicação 117/2025 é que nós não sabemos realmente a real situação do município hoje, o déficit que se encontra, nós temos uma breve noção, mas que o prefeito possa estudar a possibilidade, que também foi uma das coisas que me pediram lá no município, foi a questão da piscina aquecida para hidroginástica. Pode ser uma coisa agora, assim, de repente, né, que não pode ser atendida, mas que isso possa ser analisado para o futuro, para colocar essa piscina lá para essas pessoas que necessitam desse tratamento específico. Porque senão tem que vir para a Embi, tudo bem, né? Aí gasta com transporte para pegar essas pessoas, ir lá buscar, trazer de volta, e tem toda a questão de horário e tudo mais, né? Então acaba dificultando. Se puder ver isso com carinho, seria excelente. E também teve uma coisa que aconteceu com nós vereadores, que nós recebemos uma reclamação das redes sociais por questão das casinhas, que estavam falando que estava saindo já a listagem das pessoas selecionadas para participar do sorteio das casinhas. Nós, agora, hoje, recebemos a resposta do requerimento que o vereador Ivan fez, inclusive, em 11 de fevereiro de 2025, o requerimento 10 de 2025, foi respondido hoje. De 10 de fevereiro foi respondido hoje. E lá nós analisamos superficialmente, porque chegou agora depois das 5 horas da tarde, e lá está falando que as informações que nós requeremos estão sendo aguardadas, a CDHU informar ao executivo, para o executivo nos informar como vai ser a seleção, a data da seleção, como que vai ocorrer, os critérios que eles levaram em consideração para fazer essa escolha das pessoas, né, da pré-seleção e tudo mais. Então, vamos aguardar, né, que assim que o executivo tiver essa informação da CDHU, eles nos avisem, nos informem sobre isso. E lembrando a população que nós, vereadores, nós não podemos escolher quem vão ser os sorteados. O executivo também não deve e provavelmente não vai fazer essa seleção. Quem deve fazer essa seleção é a CDHU, com base nos documentos que as pessoas forneceram a eles. Então, se alguém souber de alguma coisa, tiver alguma dúvida, então procure nós, vereadores, a respeito, que nós vamos tentar ver o que realmente está acontecendo, como realmente está sendo feito, como nós estamos tentando. Né? Nós estamos em cima, mas é que não depende só de nós. As respostas dependem do executivo, e tinha respostas aí que o prazo para a resposta de requerimentos só mais um minutinho, 15 dias. Só que, infelizmente, os requerimentos estão vindo eles estão pedindo prorrogação de prazo e depois vem atrasado ainda. Esperamos que isso seja solucionado, que esses requerimentos sejam respondidos no prazo, com mais urgência e sem prorrogação. Então, muitas vezes vamos atrás do executivo, só que nós não temos um retorno imediato, nós temos que aguardar o tempo, né, necessário. Então, é isso que nós estamos fazendo, tá? Mas nós estamos comprometidos em fiscalizar, sim, e tentar fazer o que é melhor para a população. Obrigada a todos e boa noite. A palavra está livre para o vereador Douglas de Oliveira Fernandes Jorge. Boa noite a todos presentes aqui na casa, ao nosso amigo vice-prefeito Tom, ao meu pai, hoje presente aqui também. Que bom ver o senhor aqui, né, pai? Hoje eu vou tentar ser breve. Para começar aqui a minha fala hoje, eu gostaria que
que esse final de semana, né, no último sábado agora, a gente teve aí a derrubada das canoas, que por final foi muito bonito. E também pela Alagoa, que estava aí se encontrando aquele problema dos aguapés, e hoje a Lagoa se encontra bonito aí. E queria parabenizar a todos os envolvidos pela limpeza da lagoa. A todos, que várias pessoas participaram, várias pessoas se doaram, se ajudaram, teve pescador que participou também, que ajudou. Então, isso é uma prova que as pessoas unidas ali para resolver um problema conseguem resolver. Então, eu quero parabenizar a todos os envolvidos pela limpeza da lagoa, que ficou muito bonito a lagoa lá. E ficou bonito ainda mais ali pela derrubada, né? Já conseguiu, já levou a canoa para cima, então parabéns a todos aí. Outro assunto que eu quero abordar também é sobre um vídeo que o prefeito ele postou, dando uma explicação, o motivo dele não ter feito, um exemplo assim, nada no aniversário da cidade de Inhambi. É um assunto que já passou, só que eu também fui procurado por várias pessoas e questionando, né, por que será que não fez nada para Inhambi, não fez um desfile cívico, não colocou um palco na praça, não cantou um hino nacional, não fez. E na fala do prefeito, o prefeito comenta que várias pessoas ligou para ele que seria negligência dele estar fazendo festa, gastando dinheiro com festa agora nesse momento. Só que eu queria explicar também que eu falei para as pessoas que me procurou que o prefeito tinha condição, sim, de fazer. O prefeito tinha condições de ter feito o aniversário da cidade. Eu não digo fazer uma festa, uma festa de alto nível, com show famoso, isso não. Eu falo do desfile das escolas, com as crianças, o momento cívico na praça. Eu acho que teria condições, sim. Sabe por que teria? Porque a prefeitura tinha em caixa uma verba destinada do deputado Marcos Pereira, que do ano passado, que chegou para a prefeitura em dezembro. E essa verba, a administração poderia estar usando em parte de cultura, né? Por festa, está usando nessas partes aqui do município. E o prefeito poderia ter usado esse dinheiro, um valor de 150 mil, no carnaval, se ele quisesse, ou no aniversário da cidade. Então, o prefeito tinha sim o dinheiro para fazer alguma coisa no aniversário da cidade. Então, a gente respeita a opinião dele não querer, tudo bem. Mas então, ele não fez nada na comemoração do aniversário da cidade por opinião dele, da administração. Então, não é por falta de dinheiro. Isso eu acho que ele se equivocou um pouco nas suas palavras. Isso é o meu entendimento. Inclusive, o prefeito destinou esse valor de 154 mil, mandou para a Câmara, a Câmara aprovou, ele destinou esse valor para a Festa do Divino. Então, esse dinheiro vai ser destinado para a Festa do Divino. E a gente aprovou aqui, isso é sinal que a Câmara também está em harmonia com o prefeito. Todos os projetos que veio para cá, a Câmara aprovou. Certo? Só que agora, eu vou falar um outro item meu aqui, é as emendas impositivas dos vereadores aí. Tem uma emenda impositiva que eu vou ser mais direto aqui, de 3 vereadores do mandato passado, é o Anísio Tobias Filho, né, o Marcos Antônio Paulino e o João Tomé Filho. Eles destinaram a emenda impositiva deles para a parte do turismo, que seria nas festas. Eles destinaram aí R$ 64.000 e R$ 45,86 para a Festa do Divino. E destinaram para a festa de Nossa Senhora Aparecida em outubro R$ 44.045,86. Um valor de 108 mil aí, de emenda positiva dos 3 vereadores. E a prefeitura manda um ofício aqui para a Câmara, alegando que não vão cumprir, eles não querem cumprir, não querem repassar as emendas impositivas dos vereadores, alegando impedimento de ordem técnica. Impedimento de ordem técnica pelo decreto que ele decretou, decreto de calamidade financeira, de não ter o valor para pagar a emenda impositiva aí. Eu quero falar para eles que
até a gente perguntou para o jurídico aqui, a administração teria aí 120 dias para ele avaliar as emendas impositivas para eles entrar, para eles procurar se eles iam praticar a emenda ou não, o que eles iam fazer com o dinheiro da emenda. E essa data já passou. Então, olha só os dias que eles tiveram para eles verem isso sobre a emenda positiva dos vereadores. Agora, é fácil para ele mandar um ofício aqui falando que não vai sanar, que não quer pagar a emenda positiva dos vereadores. A emenda positiva é lei. Ele não pode deixar de fazer isso. É lei. Inclusive, eu quero falar para aqui agora que a prefeitura já entrou no cofre da prefeitura mais de 15 milhões. Não é possível que ele não vai conseguir pagar a emenda positiva dos vereadores. Então, já que ele destinou os 150 mil para a festa do Divino, tudo bem, isso é uma opinião dele, a gente provou, ele vai destinar. Só que a emenda impositiva do vereador não tem nada a ver com os 154 mil que ele destinou. A emenda positiva é do vereador. Então, o que o prefeito destinou para a festa é uma coisa dele, a emenda impositiva é do vereador. Então, eu peço para que façam a lei, cumpram a lei, que destinem os valores da emenda impositiva dos vereadores, que façam certo. Não queiram criar pelo em ovo, porque dinheiro tem sim. Arrecadou mais de 15 milhões, então pensem com carinho, vamos aí tentar caminhar junto. Tá bom? Isso que eu peço aí para o executivo. Outro assunto também que eu vou abordar aqui, eu até achei que não ia dar tempo, mas eu vou falar que dá tempo. Aqui em Embi, a gente tem aqui o prefeito, a gente tem um assessor, que quando a população precisa de alguma coisa, eles vão na prefeitura e são atendidos. Isso eu espero, né? Eu queria perguntar, como que está sendo no distrito de Piramboia? Se o povo, alguém de Piramboia precisa de alguma informação, alguma coisa para ser resolvida imediatamente, eles vão procurar a subprefeitura. Quem que vai resolver o problema dos moradores de Piramboia? Quem que está responsável pela subprefeitura? Até hoje eu não vi um governo sem ter um subprefeito, sem ter alguém responsável pela sub. Então eu acho que está tendo um pouco falta de responsabilidade aí com a população de Piramboia. Eu não estou aqui falando em quem deve ser ou quem deve ser, não. Estou falando que tem que ter uma pessoa responsável pela subprefeitura. Porque tem o encarregado da garagem, ele é responsável pela garagem. Tem o responsável do transporte da saúde, ele é responsável pelo transporte da saúde. E quem que está ali para ouvir a população de Piramboia na subprefeitura? Quem que está ali? Ou tem que anotar recado e mandar recado aqui para a prefeitura para resolver por aqui? Então eu acho que está na hora de pensar, está na hora aí já passou, já vai indo para quase meio do ano, está na hora de esses problemas mais aí que são diretos com a população, tem que solucionar, tem que resolver. Então eu peço aí que vejam, que façam alguma coisa, que coloque algum responsável na subprefeitura, que responda por aquele setor, que no momento não tem ninguém responsável por lá. Eu não sei o porquê que até agora não tem ninguém responsável pela subprefeitura. É só isso, presidente. Uma boa noite a todos. A palavra está livre para o vereador Ivan Franco Monteiro. Boa noite a todos da casa, aos nobres amigos vereadores, ao presidente, a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Saudar o vice-prefeito Tom, que está aqui na casa mais uma vez. Vou ser breve também a respeito do meu requerimento, o número 60/2025, é sobre algumas explicações na casa transitória. Sobre por relatos para algumas pessoas que está meio bagunçado alguns setores ali. E nada que um requerimento possa sanar nossa dúvida e tirar tal explicação. O outro requerimento, 59/2025, a respeito do primeiro festival gastronômico da cidade, porventura foi um festival muito legal, muito atrativo, várias pessoas desceram lá. Só que, como que foi dito no requerimento, como que foi feita essa divulgação para os comércios locais? Sendo que pagam imposto, divide toda a despesa que ficam aqui em mercados, açougue, muitos deixam dinheiro gastos aqui. E 4 pessoas de comércios locais me procurou, dizendo que não teve convite.
não chamaram, sendo que nem o próprio vereador Douglas cogitou agora, comentou, não teve já festa de aniversário, não tivemos virada do Ano Novo, não tivemos carnaval, e os comércios locais necessitam dessas festas para girar um pouco de dinheiro. 3 festas, impactos que não tem, poxa, eu tive comércio, eu sei como que funciona já, atrapalha muito, muito mesmo. E é esse dos motivos que a gente queria saber. Foi cobrado, não foi cobrado, não sei. O valor que estava sendo vendido os itens lá embaixo, vamos falar a palavra clara, muito caro, muito caro. Lanches absurdos. Quem tem 3, 4 filhos, como que faz? É uma situação desagradável. Imagina se acontece esse erro na festa do Divino, que foi falado tanto no plano de governo, que iria melhorar tal situação, não pode deixar esse erro acontecer numa festa do Divino, que atrai quantas vezes mais de população e quantas vezes mais de barraca. Cobrou metro, não cobrou? Não sei. Espero que esse requerimento seja respondido quanto antes, pois a festa do Divino está chegando, e como, se eu não me engano, foi a Dani falou, nós estamos com muitos requerimentos atrasados, muitos, não é 1, não é 2. Meu, salvo engano, foi 12, só foi respondido 3. Esse da CDHU que a Dani cogitou agora aí, quase 3 meses para responder um requerimento que, com todo o respeito, poxa, faz no dia uma resposta dessa. Você está esperando tal resposta da CDHU, era muito simples, deu os 15 dias de prazo, responde. Mas isso eu vou ficar em cima, eu quero cobrar, porque eu vi relatos no Face também, pessoas colocando ali que tal sorteio já está saindo da nossa parte, vereador, não tem nada. Muitas pessoas falam e julgam sem saber. O vereador, deixar a fala sua sobre o comércio, né? O comércio nosso está pedindo socorro, né? Tá pedindo socorro. O que acontece? Ele paga o alvará anual, né? Acho que é 300 de alguma coisa do alvará anual para ele poder trabalhar. Ele tem que ter o banheiro, ele tem que ter tudo azulejado, a limpeza, a inspeção sanitária e alguns até bombeiro, né? E esse pessoal que vieram até aqui, o que eles deixaram para a Anhembi? Eles pagaram alvará para o pessoal para fazer um evento aí, eventual, ele tem que pagar mais R$70, né, por a noite para ele trabalhar até meia-noite. Então, algum desse comércio pagou alvará, né, foi recolhido esse alvará. Então, isso aí que a gente precisa saber, se é cobrado do nosso comércio aqui, que pagam anualmente, então esse comércio também tem que contribuir para deixar alguma coisa, porque senão nosso comércio não vai aguentar. Nessa lei que está aí, nosso comércio está pedindo socorro e muitos vão fechar a porta e vão embora. Então, o prefeito Jairo, que veja isso aí com atenção, que muitos vão fechar a porta. Tá, ok? Obrigado, vereador. Marcos, tem razão. Você teve comércio, você sabe muito bem como funciona, né? A gente depende muito, vamos falar do pão de cada dia para pagar nossas despesas. Mas é isso. Obrigado a todos, boa noite. Como só temos 2 projetos a ser votados, podemos dar sequência, todos concordam? Sem 10 minutos de intervalo? Vamos lá, então. Matéria do Legislativo. Está em discussão o projeto de lei número 04/2025. Esse projeto de lei, ele dispõe sobre o programa de acompanhamento integral dos estudantes com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, demais transtornos de aprendizagem, bem como déficits visuais e auditivos da Rede Municipal de Ensino e da outras providências. Está em discussão. Bom, com relação a esse projeto de minha autoria, né, é como se ele fosse um complemento do projeto anterior sobre o TEA, né, que é as crianças com autismo. Porque eu acho que as crianças com hiperatividade, crianças com problemas visuais, problemas auditivos, dentre outras questões, elas também são especiais. Todas elas são especiais e precisam de uma atenção redobrada, né?
E muitas vezes o TEA, né, para ser beneficiado pelo TEA no outro projeto, a criança ela tem que ter o laudo específico do TEA. Só que muitas crianças não têm o laudo do autismo. Ela tem possuem laudos de outras deficiências, vamos dizer assim, outras especialidades, né? Então, esse projeto abrange essas outras crianças que muitas vezes, como nós temos aqui a funcionária Ana da Câmara, que me permite falar dela nesse momento, mas ela tem também crianças especiais, né, como outras mães que necessitam, e os filhos não são diagnosticados com autismo, mas são diagnosticados com outras questões. Então, esse projeto é para beneficiar essas crianças também, para que todos sejam incluídos e não excluídos, né, do ensino, excluídos de uma atenção especializada. Como o Tiago falou, que houve uma capacitação dos professores nesse sentido, e isso é importante, que haja capacitação dos profissionais, né, tanto os professores, os cuidadores, todos que estão na rede de ensino, para apoiar essas crianças, para sustentar essas crianças no dia a dia delas, né, para incluir elas na sociedade, para que não haja distinção, tá bom? Então, essa é a minha justificativa do projeto. Obrigada. Está em votação o projeto de lei número 04/2005. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 08/2025. Esse projeto de lei, ele dispõe sobre a instituição do programa Farmácia Solidária no município de Anhembi, São Paulo, e dá outras providências. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 08/2025. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 12/5, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.